Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esta casa. E para dar início hoje aos trabalhos, a gente vai fazer a leitura da lição 6 do livro Jesus no teu dia a dia. A lição se chama Vale Mais. Um prato de sopa vale muito. Um abraço afetuoso vale mais. A doação de um agasalho vale muito. A doação de um sorriso vale mais. Um presente oferecido com amor vale muito. O presente do perdão vale mais. O prato de sopa pode matar a fome do corpo, mas o abraço verdadeiro pode matar a carência da alma. A doação de agasalho pode aquecer o corpo e proteger do frio, mas a doação de um sorriso pode aquecer o coração e proteger da solidão. O presente valioso pode alegrar quem o receba, mas o perdão de um erro não só alegra como pode salvar a alma corroída pelo remorso. Tudo na vida tem seu valor, até os erros, já que aprendemos com eles. Mas sempre haverá aquilo que vale mais. Um sentimento de compaixão perante o sofrimento alheio vale mais. O estender a mão vale mais. O sentimento de compaixão nos amolece o egoísmo, mas o estender a mão nos torna caridosos. Que possamos refletir, com essa lição e fazer o melhor que pudermos, Vamos nesse momento, então, quem quiser fechar os olhos, agradecendo ao Pai por mais esse dia, por mais essa oportunidade de aqui estarmos presentes, agradecendo por tudo que tem feito em nossas vidas, por todo o teu amor, por teu amparo, por nunca nos deixar sozinhos nessa caminhada. Vamos pedindo a espiritualidade amiga, é o nosso Mestre Jesus, que nos acompanhe durante todos os trabalhos aqui a serem realizados, que envolva o nosso irmão Fernando, que irá fazer a palestra aqui hoje para nós, e que para que nós possamos compreender tudo o que aqui for dito, todos os ensinamentos, e, acima de tudo, para que possamos colocar em prática tudo o que aqui for ensinado a nós hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Que o amor do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Que possamos receber do mais alto aquilo que nós merecemos, aquilo que nós precisamos, e que possamos sair daqui um pouquinho melhor de quando é que chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Quando nossa irmã fez a leitura de preparação, falei assim, bom, ela está fazendo já uma parte do meu evangelho. Então, eu só vou falar metade, porque a outra metade ela já começou a fazer. Ela falou do que vale mais. Ela citou alguns pontos que falam da caridade moral e da caridade material. E na hora me veio uma lembrança que aconteceu há um tempo, acho que há uns 23 anos atrás, mas eu sou novo, eu tenho uns 26, 27 mais ou menos. Eu estava dando aula e escutei bater na porta, bam! Escutei outro bam!
Aí eu vi, era um aluno chutando a porta. Ele estava muito bravo. Muito bravo. Ele chutou a porta. E isso, eu já o conhecia há 2, 3 anos. E era diferente do habitual dele, porque ele sempre foi jovial, alegre, contente, amoroso e estava chutando as portas. Ia passando, e chutava as portas. Qual que é a reação do professor? É dar bronca. É dar bronca. Claro, o professor adora dar bronca. Faz parte do métier do professor dar bronca. Ainda mais quando o cara chuta a porta, porque não pode chutar a porta. Aí eu vi que era ele. Eu falei, Paulo, vem cá. Paulo, vem cá. Ele veio. O que está acontecendo? Eu estou muito nervoso. O que eu tive que fazer naquele momento? Dar bronca? Não. Eu vi que ele estava nervoso. Ia adiantar dar bronca? Não. O que eu fiz? Eu não tinha o que falar para ele. Eu não tinha o que falar. Não tinha o que falar. Eu abracei. A hora que eu abracei, sabe aquele abraço que você junta peito com peito? Ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Eu falei, Paulo, vai passar. Vai passar. Não perguntei o que aconteceu, não questionei, não dei a bronca. Vai passar. Aí a inspetora estava vindo, a inspetora parou, ficou de longe olhando. Eu falei assim, volta para a sala. Volta para a sala. Aí abracei, dei um beijo nele, coisa que a gente não faz. Né? Isso hoje em dia, pior ainda, mas antigamente, né? Isso há 20 e tantos anos atrás, eu peguei, dei um beijo nele e disse, volta para a sala. Ele tinha acho que 15, 16 anos, volta para a sala. Ele voltou, mudou o menino, aí voltou a ser aquele Paulo que era antigamente e ainda com os olhos mais brilhantes. Não que tenha sido a minha responsabilidade, não, mas talvez se ninguém tivesse feito nada, talvez outra pessoa tivesse dado bronca, teria sido expulso da escola, que antigamente expulsava. Então acontecia tantas coisas, mas naquele momento foi o que eu pude dar. Isso a gente fala de caridade moral. Às vezes é o que valia mais, como a nossa irmã leu para nós, é o que vale mais. A gente tem que perceber as coisas. Ontem eu estava no Atitude de Amor, a gente estava falando sobre o passe, a importância da doação de amor, do magnetismo ou da energia que as pessoas doam aqui no passe, os nossos trabalhadores aqui da casa. Mas com tudo que nós falamos lá, a base de tudo era o amor. Com todas as atividades que acontecem na casa, tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece fora da casa espírita, é o amor que tem que prevalecer. Absolutamente o amor. A gente tem que tentar enxergar o amor. Então, uma das coisas que a gente comentou ontem lá era a visão do todo, era perceber, enxergar possibilidades. Perceber o outro, perceber no ambiente que nós estamos a possibilidade de auxílio. Não só a moeda que auxilia na manutenção da vida do outro. O dinheiro é importante, claro. Emmanuel, através do Chico Xavier, ele fala que a moeda bem colocada, ela realiza a benesse da humanidade. Olha só, a moeda bem colocada, ela realiza a benesse, ela melhora as localidades, melhora a vida do outro, mas tem que ser bem colocada. Então, quando nós não temos a possibilidade do auxílio monetário, qual é o auxílio que nos cabe? A caridade moral. É darmos de nós aquilo que nós temos de melhor. E o que nós temos de melhor que nós carregamos em todo lugar? O nosso amor, o nosso coração. É abrir o peito e se dedicar ao outro. É por isso que nós falamos, temos que enxergar possibilidades. Enxergar possibilidades é estar disposto, é prestar atenção no todo. É difícil, às vezes, no nosso dia a dia, a gente prestar atenção, a gente olhar no olho do irmão, enxergar o irmão do caminho. Às vezes a gente enxerga assim, mas a gente enxerga assim, lá vem ele. A gente aponta o defeito. Mas e aquele que precisa de nós? Aquele está muito cabisbaixo, eu não vou nem chegar perto dele porque ele deve estar bravo. Às vezes está triste, precisa de um abraço, precisa de um bom dia. Então é enxergar possibilidades. É sair de casa disposto ao auxílio. É sair de casa disposto ao auxílio. O evangelho de hoje é o óbolo da viúva. Ele está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da caridade. O que a mão esquerda dá, a direita não pode saber. Ou vice-versa, não importa. O que uma dá, a outra não pode ficar sabendo. Mas a história, todos nós já conhecemos o óbolo da viúva, a narrativa. Nós a conhecemos por quê? Somos cristãos, ouvimos falar de Jesus, estamos tentando seguir Jesus. Agora imagine, olha só, nós quantas vezes já reencarnamos e quantas vezes já ouvimos falar de Jesus. E às vezes o ensino, cada vez que nós ouvimos, lemos,
ele nos traz uma lição diferente, porque nós somos um espírito em evolução. Nós não somos o mesmo de ontem. Nós evoluímos cada vez mais. Então, olha só, se hoje estamos aqui reunidos no nome de Jesus, imagine quantas possibilidades nós já tivemos para ter essa afinidade com Jesus. Quantas e quantas vezes nós negligenciamos a benesse que é Jesus em nossas vidas nas anteriores. Estamos aqui hoje, olha só que maravilha, num domingo gostoso, clima agradável, nós temos alguma coisinha para comer depois que saímos daqui, recebemos o passe, então tudo conspira ao favor para nós termos novamente a memória de Jesus reavivada dentro dos nossos corações. Mas o capítulo fala mais ou menos assim, o ensino fala mais ou menos assim. Jesus estava no templo com seus parças. Olha que legal, Jesus estava com seus parças lá. Jesus estava com seus apóstolos, com aqueles que o seguiam. E Jesus estava observando o que estava acontecendo, enxergando possibilidades. Jesus era o cara que enxergava possibilidades. E ele estava lá com os manos, olhando o que estava acontecendo. E quando a gente fica em grupo, isso acontece com o ser humano. Quando a gente fica em grupo, e o grupo é afim, o grupo é bacana, gosta de olhar o todo e às vezes tirar um sarrinho, isso acontece ou não? Isso acontece em Vargem Grande, aqui não acontece, né? Então tá o grupo lá, dá aquela olhada, fala assim, ih, tá vendo só? Aquele tem carrão, hein? Aposto que ele vai dar um saquinho de dinheiro cheio na oferta do templo. Olha só, ele bota a mão no bolso e tira a moeda assim, não falei? Olha o bonitão ostentando, tá só na ostentação. E coloca a sua oferta. Aí está chegando a viúva que vai colocar a oferta. E todos aqueles que estavam lá falam assim, aquela velha não tem onde cair morta, ela não vai doar absolutamente nada. A gente comenta assim, imagine lá que a gente era bruto, né? Hoje em dia a gente é mais amor, mas imagine naquela época, a senhora chegando assim, aquela não consegue nem erguer a mão para atingir a boca do gasofilácio, ela não consegue nem erguer o bracinho. Você acha que ela vai dar alguma coisa? Coitadinha dela. Aí Tomé fala assim, eu quero ver para quê? Olha só. E a gente naquela vibe, olhando o que está acontecendo. E ela tira 2 moedinhas quase que insignificantes, e coloca dentro da caixa de coleta. Aí Jesus todo próximo, tá vendo? Tá vendo só? Tá vendo só? Cambada de bobão. Fica falando mal da velhinha. Olha o que ela fez. Da sua insignificância, ela deu aquilo que era necessário para o outro, pensando na necessidade do outro, independente da quantidade. Aí todo mundo fala assim, ela arrasou. Então olha só, como que o ensino de Jesus é atual. Como ele é atual. Olha, se nós nos colocarmos nessa posição do julgamento. Nossa, aquele está dando porque dá ostentando. Não, aquele dá porque está sobrando um pouquinho. Aquele não vai dar, gente. Olha a roupa que ele está usando. E a gente começa a observar. E qual que é o ensino de Jesus nesse momento? É perceber aquilo que eu posso fazer. É perceber qual que é o meu potencial. Então, a gente tem que ter esse coração aberto para que realmente, efetivamente, as coisas possam acontecer. Aí a gente fala assim, não, eu não posso, eu não consigo, não dá, eu não consigo fazer absolutamente nada. A gente consegue fazer tanta coisa que a gente nem imagina do nosso potencial. Mas a gente tem que sair dessa zona de conforto. Temos que dar o primeiro passo. E o primeiro passo requer de nós predisposição. Predisposição à mudança. Se eu não me disponho a fazer a minha parte, eu não começo. Nós estamos todos juntos, reencarnados nessa terra escola, para aprendermos juntos. Nós estudamos a doutrina espírita que ela fala para nós que temos que praticar a caridade. A caridade é o amor em ação. Nós temos que colocar amor em absolutamente tudo. Quando eu tiro a mão do bolso e coloco as 2 moedinhas, aquilo tem que ser imbuído de amor, imbuído de energia. Tudo que nós fazemos tem que ter amor, absolutamente tudo.
Tudo. Então, se nós estamos em qualquer localidade, se nós vamos no banco, né? Geralmente, antigamente as pessoas iam mais no banco, hoje em dia é tudo no celular, né? Mas antigamente você ia no banco, você falava assim, nossa, é o 5º dia, não, eu sou da época do dia 10. Ah, dia 10 é o dia de receber, eu vou no banco, é aquela fila imensa. Ah, meu Deus, eu detesto ir no banco, porque eu vou no banco, nunca dá certo, é a senha, é cartão, aí tem que preencher um monte de coisa, não dá certo. Hoje em dia está mais prático, mas a gente escolhe outras coisas para poder reclamar. Né? Aí vai no banco, assim, mas graças a Deus que você consegue estar lá para receber, porque você trabalhou, está recebendo o fruto do seu trabalho. E às vezes a gente enxerga só o resultado final, a gente não enxerga o processo. Então o processo é tudo que nos leva à melhora da nossa vida. O trabalho, o convívio. Ah, mas tem aquela pessoa no meu serviço que é assim, assado, mas e as outras que passaram por todo momento e também convivem com você lá? A gente enxerga só o último, só a reclamação do banco cheio, do mercado cheio, daquele colega que não é tão colega no trabalho, daquele familiar que às vezes não é tão afim, mas nós temos essa possibilidade de estarmos juntos para aprendermos juntos. Na narrativa, fala que Jesus ergueu os olhos. Olha a disposição. Ele ergueu os olhos para perceber o que estava acontecendo. Então é legal quando a narrativa mostra para nós a ação. Então a ação é o que faz essa percepção realmente acontecer. Então fala assim para nós, ó. E sentado à frente do tesouro do templo, erguendo os olhos. Essa é a narrativa de Marcos e Lucas, erguendo os olhos. Lembra que a gente, muitas vezes, está só assim no celular? Eu trabalho em Cotia, eu deixo o carro um pouquinho longe da onde eu trabalho. Quem conhece Cotia, eu trabalho lá perto da antiga Procotia. E eu entro 6 da manhã. 6 da manhã eu chego um pouquinho antes, umas 20 para 6, 25 para 6, e quando eu passo, poucas pessoas na rua, poucas pessoas. Eu dou bom dia, algumas não respondem, outras passam desapercebidas. Eu almoço lá próximo e já tem mais gente na passagem. Ou quando eu vou pegar o carro para ir almoçar em outro lugar, as pessoas estão assim, ó, olhando no celular. Olhando no celular. Não que eu queria ser uma mosca. Não queria. Mas se eu fosse, só para dar uma olhadinha, o que ela está olhando, o que está chamando tanta atenção que ela pode tropeçar na rua. E onde eu trabalho, é feio falar isso, tá? Mas tem cocô de cachorro na calçada. E eu já vi 3 pessoas fazendo cocô da calçada porque estavam mexendo no celular. 3 pessoas. Imagina se fosse uma pedra e ela caísse. O que é pior, a pedra ou o cocô? Depende do que está no celular. Depende do que chama a atenção. É não enxergar possibilidades. É não enxergar possibilidades. Então a gente fica tão absorto nos nossos pensamentos que a gente não olha, a gente não ergue os olhos, como fala a narrativa, para perceber. Para perceber. A gente está ficando cada vez mais assim, ó. Mais assim, mais assim, mais assim. Não é porque nós estamos introspectivos e vamos perceber o nosso coração. Não, é porque a gente só está dando importância para as coisas que são tão passageiras, que são tantas, que a gente presta tanto atenção no que está passando muito e muito, muito rápido. Muito rápido. Mas e o que passa rápido dentro de casa? E o que passa rápido no serviço? Ah, mas não está no celular, Fernando. Então vamos colocar tudo o que acontece no celular? Não dá, não dá. Vamos esquecer um pouquinho dele. Eu fui no Poupa Tempo nessa semana, fui pegar a minha habilitação que eu renovei e tinha uma senhorazinha do lado. Não que eu repare nos outros, de maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma. Eu enxergo possibilidades, tá? Já se gostou lá. Não é fofoca não, já se não é fofoca não. Eu estava lá, a senhorinha, não sei que a moça perguntou, porque eu não sou tão curioso assim, tá? Mas eu só sei que a senhorinha respondeu assim, eu não tenho celular. O quê? Ela não tem celular? A minha avó, quando estava com 90, queria um celular. Não sei para que ela queria, mas ela queria um celular. Minha avó estava com 90, está com 95 agora. Está quase assim, ó, justo, está quase chamando ela.
Ela falou assim, porque via em casa os netos, os bisnetos com celular, a minha mãe está com 72, minha mãe adora um celular, Facebook, Instagram, né? Minha avó falou assim, eu queria um celular. Pra quê, vó? Tá todo mundo usando, deve ser legal. E essa senhorinha falou, eu não tenho celular. Aí a moça falou assim, a senhora não tem celular? Como que a senhora faz as transações bancárias? Ela falou assim, eu tenho cartão. A senhora trouxe o cartão para pagar no débito? Ela falou, não trouxe. Ela falou, e agora, como é que a senhora faz? Você aceita dinheiro? Aí a moça falou assim, não aceita. Não sei se não aceitava naquele momento, ou se for para tempo não aceita, mas naquele momento ela falou assim, não aceita. Aí ela falou assim, então eu vou resolver. Mas não sei qual que foi a resolução. E ela, sem celular, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Aí mais uma vez ela falou assim, mas a senhora não tem mesmo? Ela falou assim, eu até tenho, mas eu não uso. Eu até tenho, mas eu não uso. A gente dá tanta importância, às vezes, para as coisas que são tão efêmeras. Imagine o que ela faz. Se eu estou em casa, às vezes eu pego o livro, às vezes, muitas vezes eu pego o celular. Então imagine o tempo que ela tem de enxergar possibilidades, de erguer os olhos e perceber as outras coisas. Porque no nosso momento que nós estamos fazendo nada, o que a gente faz? Alguma coisa no celular. Não que o celular seja um mal, de maneira nenhuma, mas a atualidade nos mostra que nós estamos deixando de perceber o outro. Nós não estamos enxergando mais os nossos irmãos. Nós não estamos colocando em prática a caridade. Qual que é a caridade? É um joinha? É um emoji? Não, a caridade é conversar com o outro, é enxergar no outro irmão que precisa de conforto. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu não consigo conversar com ninguém, eu não consigo encontrar ninguém para conversar. Mas ao contrário, quando os outros precisam de mim, eu não estou disposto, porque eu estou mexendo em outras coisas, ou estou pensando só no meu. Mas o que a viúva fez? Não pensou só em si, também pensou no outro. Erguendo os olhos, observava o povo, como o povo lançava pequenas moedas no tesouro, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Viu também uma viúva muito pobre, que lançava 2 moedinhas. Jesus, olha só, Jesus, chamando seus discípulos, disse-lhes, todos os dias. A narrativa fala de nós, discípulos de Jesus, porque se eu tento seguir Jesus, eu sou discípulo dele. Eu vim aqui uma vez só. Hoje é o primeiro dia. Já era, amigão. Já virou discípulo de Jesus. Não tem mais essa, não tem mais desculpa. O Evangelho fala que nós recebemos selo de Jesus. Aqui no peito, selo de Jesus. Né? Então, olha só. Se nós estamos aqui hoje, reunidos, somos discípulos de Jesus. Então, a narrativa é para nós. É para nós. A nossa responsabilidade. E ele chama assim. E quando ele chama todos os dias. Jesus nos chama todos os dias. Em verdade vos digo que esta viúva pobre lançou mais do que todos os outros que ofereceram moedas no tesouro. Pois todos os outros deram do que lhe sobrava para as ofertas. Dava o que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, o que possuía para viver. Quando ele fala assim, chamou todos os discípulos, todos nós somos convidados, convocados, alertados por Jesus em relação à nossa conduta. Cheguei em casa, o que Jesus quer de mim? Da porta para fora da casa espírita, o que Jesus quer de mim? Quando eu chego aqui à casa, uma vez por semana, 2 vezes, independente de quantas vezes eu estou aqui, o que Jesus quer de mim? O que Jesus quer de mim em relação à minha encarnação? É todos os dias essa chamada. Essa reprimenda que às vezes o Evangelho traz para nós, que a gente tem que se aprumar muitas vezes, é um voto de confiança que Jesus nos dá, para que a gente possa realmente tomar sempre o caminho reto. Então, com tudo que nós temos, né,
Quando nós temos muita coisa a oferecer, a gente tem a obrigação de partilhar. Quando eu tenho poucas coisas que são valiosas a oferecer, eu também tenho que compartilhar. O texto, ele não fala só de coisas materiais, ele fala de coisas espirituais. Ele fala de coisas morais. Então veja, tudo que nós podemos e devemos fazer. Então, se nós realmente queremos seguir Jesus, ser discípulo de Jesus e fazer a nossa parte, eu tenho que estar disposto para quando Jesus convocar-nos diariamente, eu estar disposto. Ah, Fernando, mas eu recebo um salário, eu não consigo ajudar monetariamente. Quando a casa pede a sua contribuição, a contribuição pode vir das mais variadas formas. Reinaldão Papeste, que desencarnou o ano passado, foi esse ano, faz pouco tempo que ele desencarnou, um trabalhador espírita aqui da nossa região. Uma vez eu estava escutando o evangelho dele, que ele falou assim, às vezes a casa espírita não pede dinheiro, porque não é prática, mas se pede a sua colaboração, dá aquilo que você pode. Aí ele falou assim, os nossos irmãos evangélicos, não vamos julgar o mérito, mas eles dão 10% do seu soldo mensal para a igreja, independente do que se é certo ou errado. Isso não é um julgamento. Mas ele falou assim, você, enquanto cristão que vem à casa espírita, você dá 10% da sua carga de hora mensal à causa do bem? O que nós fazemos para a causa do bem através da caridade em ação? Sem pensar no material, sem pensar em gastar dinheiro. Eu vi aqui, mutirão da limpeza, achei legal. Mutirão da limpeza, de quarta-feira, de manhã, né? Ah, Fernando, eu não consigo dar dinheiro, mas eu posso vir no mutirão da limpeza? Posso. Nós tínhamos um colega lá em Vargem Grande, quando nós estávamos numa casa que nós pagávamos aluguel, então era como se fosse uma chácara. Ele ia carpir de vez em quando. Ele falou assim, eu posso carpir semana que vem? Posso? Eu falei, pode. E ele ficava todo prazeroso de poder ajudar. Todo prazeroso. Então, à medida do seu possível, e olha só, do seu entendimento, é você se dedicar à causa. Independente que seja numa instituição espírita ou em qualquer outra localidade. Mas nós, enquanto cristãos, eu tenho que obrigação, porque é legal, faz bem nós darmos ao outro, nós nos dedicarmos ao outro, independente daquilo que nós vamos fazer. Na quinta-feira eu estava na casa espírita, a gente estava conversando, nós estávamos no grupo mediúnico, estávamos falando de caridade, de doar-se ao outro. Aí tem um colega que falou assim, mas eu fui tentar, depois de um sonho que ele teve, né, eu fui tentar me dedicar efetivamente a uma causa. Aí eu fui lá, preparei alguns pães, né, coloquei algumas coisas nos pães, com todo amor e carinho, e fui levar em uma localidade. Foi muito bom para mim, me fez muito bem. Aí ele falou assim, mas eu fui lá no asilo, não é legal, eu me senti muito mal. Aí eu fui lá no orfanato, pior ainda, de ver tudo o que estava acontecendo. Eu larguei mão, não consegui. Aí tem uma outra trabalhadora que falou assim, mas a gente tem que se preparar. Esse preparo requer um pouquinho da construção, né, e do embasamento que nós devemos ter de amor, caridade, desprendimento, muitas vezes de não se envolver. Fernando, mas é anticristão não se envolver. Se você vai levar a mensagem de paz, amor e misericórdia para uma pessoa, se você chegar lá, ela está chorando e você só chora, o que vai fazer? Ter que enxugar o chão, os dois. É lógico isso, vai ter que enxugar o chão os dois. Então, se prepara, se imbui de amor, pede aos bons espíritos o concurso do clarão da razão para que você possa consolar na medida do seu possível, na medida do seu entendimento. Então, esse preparo deve acontecer. E esse preparo acontece todos os dias. Voltando à narrativa. Se eu me preparo, eu vou erguer os olhos e enxergar o outro. Nós devemos fazer isso.
Devemos fazer. Se a gente ficar tão introspectivo e não perceber a nossa encarnação, ela vai ficar numa mesmice, ela não vai ser legal. Porque se eu ajudo o outro, me dá mais vigor, eu fico mais animado. Por quê? Porque eu divido aquilo que eu tenho de melhor. Divido aquilo que eu tenho de melhor. Então, essa narrativa que fala para que a gente possa erguer os olhos e perceber é o chacoalhão que nós temos todos os dias. Todos os dias. Porque tem dia que a gente acorda e fala assim, não, estou tão cansado, parece que eu trabalhei a noite inteira. Parece que eu carreguei pedra durante a noite. Aí acorda e vai para o serviço arrastado. Vai fazer as tarefas do dia dentro de casa arrastado. E o dia não rende. O Evangelho fala para nós, a cada dia basta o seu trabalho. É confiança. Jesus fala que as aves, elas recebem o necessário. Se Deus cuidar delas, imagine de nós. Então, é o preparo. E tem aquele exemplo clássico que a literatura espírita fala para nós. Se eu tenho uma casa, divido metade, eu fico com meia casa. Se eu tenho um carro, divido metade, eu fico com meio carro. Fernando, é difícil ficar com meio carro, mas é a lógica. Se eu tenho amor, divido, eu não fico com meio amor. O amor cresce. Se eu tenho compaixão, divido a minha compaixão com o outro, ela cresce. Ela cresce cada vez mais. E olha o que acontece. Se eu divido o pão, eu como metade, o outro come metade. Ele fica saciado, eu também fico saciado. Passa-se o tempo, a fome ou a vontade de comer chega novamente. Mas se eu tenho amor, se eu compartilho o amor, a perpetuação daquela energia, daquela satisfação, daquela benesse, ela tende a ser muito maior. Tem gente que sai do centro e fala assim, olha, eu saí em estado de graça. Porque eu recebi tanta coisa boa, tanta energia boa, e cada vez que você sai daqui e lembra daquela energia que você recebeu, que é a sementinha que foi plantada, ou a água que regou a sementinha boa do seu coração, cada vez que você lembra, a sementinha vai ser bluf, 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 ela vai crescendo cada vez mais. Então, se naqueles dias que não estão legais, a gente não consegue erguer os olhos, como fala a narrativa do óbolo da viúva, que a gente pensa, o que a casa espírita traz para nós? O que Jesus traz para nós? O que as instituições religiosas conseguem trazer de benesse para a minha melhora? Para a minha melhora física, moral, espiritual, para que eu possa crescer novamente, para que eu possa ter novamente esse amor pulsante dentro do meu coração, para que quando precisar, por mais insignificante que seja o meu amor, eu possa ofertar ao outro, eu possa dar ao outro. As duas pequenas moedas é o nosso sentimento, que é pequeno, que cabe dentro do coração. Mas quando o outro recebe, ele envolve o outro de energia. Então imagine só, nas vibrações a gente fala assim, eu vou vibrar pela paz no mundo. Nossa, são tanta gente no mundo. Eu vibrando por esse mundo inteiro é muito insignificante. Como que eu vou levar o meu amor em energia para dentro do hospital? Tem tantos hospitais, tanta gente passando necessidade. Mas a oferta de coração, ela realiza muitas coisas na vida do outro, na vida daqueles que nós elencamos quando fazemos as vibrações. Nós temos um potencial maravilhoso. Quem fala isso? Jesus. Jesus. Ele fala, vós sois deuses. Se tiverdes fé, poderia realizar o que eu faço e muito mais. E muito mais. E às vezes a gente duvida, mas é o cara que está falando, não sou eu não. Temos que acreditar nele. E quando ele fala isso, é porque é verdade mesmo. Nós temos uma energia maravilhosa, nós temos um amor crescente em nossos corações. Para que quando precisar, essas gotinhas de amor, de energia, de palavra de consolo, de abraço fraterno, ou da moeda mesmo,
material a gente possa colocar da melhor maneira possível. Não é dar o dinheiro e assim, não, some daqui, e dar de longe assim. Não, meu irmão, passou na rua, alguém sentiu no coração que tem que dar, ou quando a casa pede, dê de coração, que aquilo possa gerar bons frutos para aquela pessoa ou para aquela instituição. É colocar amor naquilo que está fazendo. Né? Eu adoro esse exemplo. Né? Quando a comida está gostosa, aí fala assim, nossa, que comida boa. Né? Tá tão gostosa, a pessoa fala assim, eu fiz com amor. Eu coloquei amor. E não é o sazon, não. É o amor mesmo. É o amor. Porque a pessoa vai colocando energia. Vai colocando energia naquilo. Fernanda vai colocando energia no feijão? Sim. Mas o que ela está fazendo? Ela está sendo positiva. Ela está sendo positiva. E essa positividade faz com que a nossa energia cresça e envolva o ambiente. Tem lugar que você chega, faz assim, te abraça. Tem lugar que você chega, não tá legal, dá aquele arrepio, né? E tem pessoas que também são assim. Agora tem gente que vai fazer as coisas, a minha mãe fala assim, se vai fazer com má vontade, nem faz. Por quê? Porque não vai dar certo, colocou energia ruim. Aí você fala, tá salgado, tá muito doce, e o feijão tá duro, ele tá muito aguado, nossa, tá muito grosso. Aí você enxerga tudo que não é legal. Tudo que tá queimado, isso tá queimado. Não, mas a gente tem que colocar amor. Então, hoje em dia a mulher não lava mais roupa, homem também não lava mais roupa. A gente coloca tudo na máquina. Não, tem gente que lava na mão ainda, quando a meia está muito encardida. Mas imagine, com todo amor e carinho, você pegar assim, que essa roupa possa envolver o corpo da minha pessoa amada. Que ela possa se vestir, que ela sinta o perfume do meu amor impregnado nessa roupa. Ou se não fala assim, malvado, fica encardido a roupa. Qual roupa que vai agasalhar mais? Então, olha o preparo do nosso dia. Não, eu já fiz isso. Olha o preparo do nosso dia. Olha a nossa energia, o nosso amor colocado em ação. É o convite que Jesus nos faz todos os dias. É a convocação, não é nem convite. Porque convite passa lá em casa. Aí você fala, eu vou. Vou nada. Convocação é assim, conto com você, preciso de você, todos os dias. Jesus, ele convoca. Se eu vou ou não, é meu critério. Mas quando eu deixo de ir a uma convocação, tem a reprimenda. Tem a reprimenda sim. Vai acontecer alguma coisa. Não de castigo, mas porque se eu sou bom, tudo que acontece, as coisas não estão boas, eu enxergo com outros olhos. Tudo que vier de fardo, ele é mais leve. Então, se eu tenho Jesus, sigo Jesus e faço o meu trabalho enquanto cristão, tudo, absolutamente tudo, passa a ser um pouco melhor. Por que um pouco? Porque tem coisas ainda que nós temos que passar. Vamos ainda passar por tantas coisas? Vamos, porque estamos reencarnados e nós temos uma jornada de evolução. Independente do que aconteça, tudo, absolutamente tudo é nosso. Tudo é nosso. Então, se chega até mim, fala assim, será que eu mereço tudo isso? Merece. Merece isso tudo. E um pouco mais. É que Deus é tão bom que Ele dá aos poucos. Ele dá aos poucos, por mais pesado que possa parecer. Então veja, tudo que nós passamos até o dia de hoje, com todo o conhecimento, nem que seja pequeno, que nós temos hoje, do que nós evoluímos, do que nós passamos e do que vamos passar, tendo a consciência que eu devo fazer a minha parte e que eu recebo conforme a minha necessidade e que eu estou sempre amparado pelos bons espíritos. Nunca nos deixam, eles nunca vão nos abandonar. E a sintonia do bem faz com que eles fiquem mais próximos de nós. E assim eu consigo passar pelos atributos, pelas atribulações, pelas benesses, pelos malefícios, da melhor maneira possível. Depende da minha sintonia. Então, olha só, hoje, reunidos no nome de Jesus, tendo a consciência da nossa responsabilidade, tendo a consciência do nosso potencial,
potencial. É para sair daqui um pouquinho melhor, não é? Claro que é. Claro que é. Se eu tenho essa consciência que Jesus, ele é obreiro da minha vida, onde ele mostra as possibilidades de auxílio, renovação, de conforto. E se eu faço a minha parte, olha que bonito isso, o universo conspira ao nosso favor. Parece coisa de filme, né? Parece título de novela. O universo conspira a teu favor. Com base no quê? Se eu quiser. Se eu realmente quiser. Fernando, mas parece que estão conspirando contra mim, porque lá em casa está punk o negócio. Agora imagine se não fosse Jesus na sua vida. Imagine se não fosse Deus amoroso em nossas vidas, como que as coisas seriam? Seriam piores, realmente seriam piores. Então, esse acreditar nos faz serenos. 2 momentos aconteceram nesse mês falando de fé. A minha mãe, eu estava voltando com ela da casa da minha tia na Sexta-feira Santa, eu estava numa conversa fraterna, ele falou assim, às vezes eu não tenho fé. Por que, mamãe? Por conta que aconteceu uma morte na família, aí do neto, do meu sobrinho, da minha irmã, a filha dela, e ela ficou com a fé abalada. Eu falei, mamãe, mas a senhora acredita que Deus é bom? Ela falou, eu acredito. Aí eu falei assim, mas a gente tem que enxergar não só essa possibilidade de encarnação, nós temos outras. E se Deus é bom e justo, Ele não faz as pessoas sofrerem ou passarem por momentos que nos trazem só amargor. Se a gente pensar no futuro, que vamos tirando as coisas ruins e melhorando cada vez mais, a gente vai melhorando e entendendo aos poucos. Eu falei assim, para mim, a doutrina espírita, ela educa, ela ampara, ela norteia, porque ela explica por A mais B os acontecimentos. Então tem que estudar um pouquinho para que a lógica, a razão, através da ciência espírita, possa mostrar. Aí a fé é uma construção. Eu falei para ela isso. A fé é uma construção. Que aos poucos ela vai moldando, tampando aquela rachadurazinha, fazendo-nos acreditar. Aí ontem estava conversando com outra pessoa lá no Atitude. Ele falou que também não tem fé. Mas ele acredita na doutrina espírita. Eu falei, então a lógica você tem, porque ele é cientista, professor de faculdade. A lógica você tem. Às vezes, o acreditar demora um pouquinho, porque é essa construção. E a gente passa por dificuldades que a razão mostra uma coisa, mas o coração fica amargurado. Então, essa construção que nós temos, enquanto cristãos, onde Jesus mostra o nosso potencial, mostra que temos que passar pelos momentos, pelas agruras, da melhor maneira possível, isso vai construindo, vai dando uma base para nós, para que realmente a bem-aventurança do sofrimento, como Jesus nos ensina na narrativa de Mateus, a bem-aventurança, ela possa ser transformadora, onde eu percebo o que eu passo e o que eu posso fazer para, num futuro, colher o melhor. Fernando, mas só na próxima encarnação? Não, é nessa. É nessa encarnação, porque a melhora da saúde, ela não vem nessa. Mas como que eu vou colher nessa? É o entendimento que eu tenho. Às vezes, o mal do corpo, ele traz mal para o corpo e para o espírito. Às vezes, o mal do corpo, se eu tenho fé, se eu acredito, é só para o corpo. Me traz serenidade, me traz paz interior. Isso é a fé, é a construção da fé. Cada um percebe a fé de uma maneira diferente. E ela é construção. Quando a viúva deu aquilo que lhe faltava, ela acreditava em Deus. É a narrativa. Por que ela deu, mesmo sendo pobre? Ia faltar para ela, o texto fala isso. Mas por que ela deu? Porque ela teve fé. Ela acreditou que mesmo dando da sua pobreza, da sua dificuldade, Deus daria para ela o sustento necessário. Nossa, é mágico isso, Fernando. Eu tirei 2 moedinhas daqui, apareceu um cartão de débito recheado aqui. Não é isso, não é fisicamente.
É a força, é a sustentação, é o acreditar, é o se movimentar para buscar as coisas. É isso que a narrativa mostra para nós. É o dar e o acreditar que eu vou receber para continuar dando. Não é que eu vou dar e vou receber mais. Não, é o ciclo virtuoso da vida. Eu dou, eu recebo. Eu dou, eu recebo. Se eu dou coisas boas, recebo coisas boas. Se eu dou coisas não tão boas, eu vou receber coisas não tão boas. Então, que essa doação de amor, que a doação material, que a doação das mais variadas formas, possa fazer parte das nossas vidas, porque isso nos faz verdadeiros discípulos de Jesus. Mas sempre a gente bate na mesma tecla, conforme conforme o seu entendimento, conforme a sua capacidade. Conforme a sua capacidade. Imagine só, estão fazendo aqui, estou quase acabando, hein? Vão fazer o estacionamento. Não, meu coração está pulsando em amor. Eu recebi um evangelho maravilhoso, recebi um passe que eu saí daqui 220. Qual que é o Pix? Qual que é o Pix? Pegar meu celular, saí e já fiz um Pix. Poxa vida, eu fiz o Pix, é vergonha pedir de volta. Eu tenho que pagar conta de luz, conta de água, eu tenho... E agora? E agora, meu Deus do céu, eu estou tão absorto, eu passo lá, sou atropelado e desencarno. Eu chego no plano espiritual dando trabalho aqui para o centro, porque eu não pensei. Isso que é conforme a capacidade, conforme o entendimento. A minha avó fala assim, eu coloco o chapéu onde o braço alcança. Eu coloco o chapéu onde o braço alcança. Se eu não posso doar, que eu faça campanha, que eu divulgue, que eu possa ajudar. Se eu não posso ir ao orfanato, que eu divulgue, que eu faça campanha. Eu tenho que fazer a minha parte, qualquer que seja. Então Jesus, ele nos convida e nos convoca. E nós temos que aceitar de pronto. Jesus, estou aí, para o que der e vier. Por todos os momentos. Todos os momentos. Vamos ainda tropeçar nos percalços da vida? Com certeza vamos. Mas vamos nos reerguer. Vamos colocar a mão onde não devíamos? Vamos, mas uma só, porque a outra está amparada por Jesus. Ele vai nos emprestar os seus olhos para enxergarmos possibilidades? Com toda certeza. Vai emprestar os seus ouvidos para que possamos ouvir o grito de socorro, o chamado de auxílio? Claro que vai. Vai nos emprestar a sua consciência, a sua mente, para que possamos refletir da melhor maneira possível como atuar. Vai nos emprestar tudo o que Ele tem para nós, principalmente o seu coração, para que juntos dele possamos pulsar em amor, como foi ontem, como é hoje e que seja por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. As vibrações? Eu que faço também? Oração? Ah, então tá bom. Vamos fazer a prece, que é o momento da gente colocar em prática essa é a boa energia que nós temos. Vamos assim, Senhor, agradecendo mais uma vez a oportunidade desse encontro fraterno em torno do Teu nome. Pedimos uma vez mais, querido mestre, amigo, caro Jesus, que a Tua luz bendita se achega a esta casa e possa nos envolver mais uma vez, Senhor, para que possamos receber o que é de nosso merecimento. Que essa luz, essa paz esteja conosco sempre, Senhor, em todos os momentos das nossas vidas. Que possamos, Senhor, sair daqui com a mente aberta, o coração refeito e o nosso corpo pulsante em boas energias de paz, amor e harmonia. Para que a semana que se achega seja de oportunidades de caminhar contigo, levando o teu evangelho através do teu amor. Que essa luz bendita, Senhor, possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos.